Oi, gente, tudo bem? Eu vim fazer uma apresentação sobre alimentação saudável, que é um dos pilares da medicina do estilo de vida, super importante para a manutenção da nossa saúde integral. O nosso objetivo com essa apresentação é trazer algumas recomendações, algumas reflexões sobre o tema para acrescentar no nosso conhecimento. Para introduzir, eu trouxe esse provérbio da medicina ayurvédica, que é um sistema médico indiano milenar. Ele diz assim: quando a dieta está errada, a medicina não tem utilidade. Quando a dieta está correta, a medicina não é necessária. Ou seja, quando uma pessoa está se alimentando de uma forma inadequada, a medicina não tem utilidade, porque não existe medicamento, procedimento, técnica que possa fazer com que a doença que vai vir em consequência dessa alimentação equivocada regrida, entre em remissão, porque ela continua dando os estímulos para que a doença progrida. Mas, por outro lado, quando a dieta está correta, a medicina não é necessária, ou seja, se a pessoa se alimenta de uma forma adequada, ela tem a capacidade de prevenir uma enormidade de doenças que a gente não vai precisar tratar. Se a gente pensar que no Brasil e no mundo, de 70% a 80% do número de mortes são decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis e que mais da metade delas seria prevenida, evitada por uma alimentação adequada, esse provérbio está correto. E dessa forma, a gente pode entender a alimentação saudável como a base para a nossa saúde física e mental. Quais são então as recomendações do Ministério da Saúde para a nossa alimentação? Essas recomendações a gente tirou do Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014. A primeira recomendação é que a gente se alimente principalmente de alimentos in natura, ou seja, aqueles que foram colhidos ou foram extraídos de fontes animais, que não sofreram nenhum processo de alteração ou minimamente processados, aqueles que passaram por alguns processos, como, por exemplo, a limpeza, a remoção de partes indesejadas, né, a moagem, a pasteurização. Por que esses alimentos são interessantes? Porque, no geral, eles têm uma baixa densidade calórica. A gente pode ter um maior aproveitamento dos nutrientes que estão contidos nesses alimentos. Eles não têm substâncias adicionadas que podem ser prejudiciais à saúde. Eles, no geral, têm uma boa disponibilidade de fibras, de carboidratos saudáveis, de proteínas. Além de que é um sistema alimentar mais saudável, porque a gente reduz os processos industriais, reduz o impacto na natureza. A segunda recomendação do Ministério da Saúde é que a gente consuma alimentos predominantemente de origem vegetal. Isso porque os alimentos de origem animal estão relacionados à maior taxa de marcadores inflamatórios e a maior desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Enquanto que os alimentos de origem vegetal estão relacionados à maior disponibilidade de compostos bioativos, de compostos anti-inflamatórios, que estão relacionados ao menor risco de desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, a produção de alimentos de origem animal é muito mais danosa ao meio ambiente do que a produção de alimentos de origem vegetal. Isso não quer dizer que a gente deva abolir completamente aqueles alimentos de origem animal, mas à medida que a gente puder ir substituindo e buscando fontes saudáveis de proteína vegetal, a gente vai melhorar a qualidade da nossa alimentação e diminuir também a nossa pegada ecológica. A próxima recomendação seria que a gente adicione uma quantidade pequena de óleo, gordura, sal e açúcar nas nossas preparações, receitas, porque esses alimentos, eles são muito calóricos, especialmente o óleo e o açúcar. E aí eles podem imprimir uma qualidade nutricional pior nas nossas preparações culinárias. Além de que o sal, que tem como principal componente o sódio, é um fator de risco quando em excesso para gerar doenças cardiovasculares, como por exemplo a hipertensão arterial. Uma outra recomendação seria o consumo limitado de alimentos processados. E o que seriam os alimentos processados? Seriam aqueles alimentos in natura ou minimamente processados aos quais foram adicionados óleo, açúcar, sal, vinagre. E o que seria um consumo limitado? Seria um consumo em que o alimento processado é um ingrediente da composição.
Ou seja, que a gente combine alimentos processados com alimentos in natura, com alimentos minimamente processados. Mas que não seja uma combinação, por exemplo, de alimentos processados com mais alimentos processados ou com alimentos ultraprocessados, como seria, por exemplo, em alguns sanduíches. Então, a ideia é que a gente utilize esses alimentos processados como parte da nossa refeição que contenha outros alimentos. E uma última recomendação que a gente traz do Ministério da Saúde é evitar os alimentos ultraprocessados. O que são os alimentos ultraprocessados? Os alimentos ultraprocessados são aqueles que passaram por vários processos industriais e que contêm aditivos, além do sal, açúcar e óleo, como espessantes, corantes artificiais e muitos outros aditivos que podem ser prejudiciais à saúde. Esses corantes, conservantes, acidulantes e todas aquelas substâncias que muitas vezes a gente nem sabe o que é, tem a função de estender a validade desses alimentos ou então dotá-los de cor, sabor, aroma, textura, o que os torna extremamente atraentes e muito competitivos em relação aos alimentos in natura, o que faz com que muitas pessoas tendam a substituir os alimentos in natura minimamente processados pelos alimentos ultraprocessados. E eles são ruins, porque eles têm uma composição nutricional desfavorável. Normalmente são alimentos ricos em caloria, ricos em gordura, principalmente saturada, e muito prejudiciais por isso à saúde. E pobres nos nutrientes que a gente precisa. Alguns exemplos de alimentos ultraprocessados seriam os salgadinhos, as bolachas recheadas, os temperos prontos, mistura para bolo, refrigerantes e vários outros alimentos. Quais são então as recomendações do Dr. Dean Ornish, que é o cardiologista americano, que faz pesquisas relacionadas ao estilo de vida há mais de 40 anos nos Estados Unidos, e ele publicou esse livro que chama Reverta junto com a sua esposa. E ali ele coloca algumas orientações também que são muito similares às recomendações do Ministério da Saúde, como, por exemplo, alimentos integrais, uma dieta à base de plantas, que a gente já conversou, uma dieta rica em carboidratos complexos e baixa ou pobre em carboidratos simples, uma alimentação que tenha pouca gordura, especialmente a gordura trans, a gordura saturada, que está muito presente em produtos de origem animal, a gordura hidrogenada, que seja uma alimentação que tenha muitas fibras e pouco sódio. As fibras são especialmente importantes por algumas razões, como, por exemplo, elas são alimento para as boas bactérias da nossa microbiota intestinal. Outra questão é que ela vai auxiliar a reduzir a velocidade com a qual a gente absorve as calorias no nosso intestino. Então, se a gente come um alimento que é rico em fibras, essas fibras, como elas não são digeridas no nosso intestino, elas são eliminadas, elas diminuem a velocidade que o intestino absorve as calorias e a gente faz um pico de glicemia menor e um pico de insulina também menor. E elas estão muito envolvidas na prevenção de doenças, principalmente relacionadas ao trato gastrointestinal, como o carcinoma de cólon. Uma outra recomendação que a gente traz está escrita no capítulo 22 desse livro Outlife, que foi escrito pelo Dr. Peter Attia, que é um médico estadunidense, cirurgião geral, e ele escreve esse livro sobre o estilo de vida e o impacto das mudanças no estilo de vida, na longevidade e na qualidade de vida. Ele vai falar nesse capítulo de título Comer Menos, Viver Mais, a importância da quantidade daquilo que a gente come para a nossa saúde. Ele vai trazer essa proteína que chama mTOR, que é uma proteína envolvida no metabolismo celular. Ela está presente na maioria das nossas células e ela equilibra a disponibilidade de nutrientes que a gente tem no corpo e a necessidade de crescimento e reprodução celular. Quando a gente tem uma disponibilidade de nutrientes muito grande, isso vai aumentar essa proteína mTOR. E essa proteína vai aumentar essa necessidade e esse crescimento, essa reprodução. Como que ela vai fazer isso? Por meio de um estímulo à síntese proteica, um estímulo à divisão celular e um estímulo ao crescimento. Por outro lado, quando a gente tem uma baixa disponibilidade de nutrientes,
Isso não quer dizer desnutrição, isso quer dizer que a gente não tem excesso de nutrientes, de carboidratos, de lipídios, de proteínas disponíveis. Isso vai reduzir a atividade da mTOR, ou inibir a atividade da mTOR, o que vai levar a uma menor necessidade de crescimento e reprodução. Como que isso vai acontecer? Por meio da autofagia, que a gente sabe que é a quebra dos elementos celulares e reaproveitamento das moléculas, ou seja, a célula vai fazer ali uma reciclagem, uma faxina celular por meio das organelas que se chamam lisossomos e vai aumentar a nossa resistência ao estresse. Quais as consequências disso? A gente vai reduzir no meio intracelular os metabólitos danosos. A gente vai reduzir os processos de divisão celular e também o processo de envelhecimento. E a partir daí, muitas pesquisas concluíram que esse processo de autofagia é muito importante para a redução na incidência do câncer, das doenças neurodegenerativas e um aumento na expectativa de vida. A gente pode pensar na célula como essa célula aqui. Se ela vai acumulando metabólitos tóxicos e ela não vai fazendo esse processo de autofagia, ela vai acumulando todas essas proteínas velhas e defeituosas, esses agregados fibrilares. E ela não vai fazendo essa limpeza e depuração. Essa permanência desses metabólitos, dessas proteínas antigas, desses agregados, estão relacionados a muitas doenças, principalmente as doenças como Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, que são processos de neurodegeneração. Então, a partir de tudo isso, a gente pode pensar em quais são as consequências fisiopatológicas de uma alimentação inadequada. Uma alimentação rica em gordura saturada, rica em carboidratos simples, rica em sódio, rica em elementos nocivos à saúde, vai levar a um aumento da inflamação crônica, a uma alteração na nossa microbiota, selecionando aqueles micro-organismos que são danosos para o nosso intestino e para o nosso corpo, a um aumento do estresse oxidativo, uma redução do fluxo sanguíneo, uma alteração na expressão dos nossos genes, e uma redução na enzima telomerase. E todos esses processos que eles alimentam ainda mais a inflamação crônica vão levar ao desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, a aterosclerose, as osteoartrites, os cânceres de pulmão, de intestino, de fígado, a diabetes, as doenças neurodegenerativas e muitas outras condições. E aqui, só para ilustrar algum desses fatores fisiopatológicos que interferem na nossa saúde a partir da nossa alimentação, a gente trouxe alguns artigos que mostram isso, né? Esse artigo aqui, ele vai falar sobre o efeito de uma única refeição rica em gordura na função endotelial de pessoas saudáveis. E ele vai mostrar que uma única refeição rica em gordura, ali com McDonald's e 2 hambúrgueres, enfim, ela vai reduzir em 50% o fluxo sanguíneo das pessoas saudáveis. Enquanto que uma refeição baixa em gordura, à base de plantas, não houve nenhuma redução do fluxo sanguíneo. Esse outro artigo aqui, ele vai falar sobre as mudanças na expressão genética que ocorreram em pessoas saudáveis a partir de uma alteração no estilo de vida, que incluía alterações alimentares. Uma dieta ali à base de plantas com menos de 10% de gordura. Todo esse combo de mudanças no estilo de vida levou a uma melhora na expressão genética de 143 genes depois de um ano. Enquanto que naquele grupo que não fez essa mudança de estilo de vida, houve apenas uma melhora em 26 genes, ou seja, uma grande diferença. E por fim, esse último artigo aqui, que foi publicado no The Lancet, traz a aferição do aumento na atividade da enzima telomerase a partir de uma intervenção também no estilo de vida em homens com câncer de próstata, de grau leve. Depois, ao final do estudo, eles perceberam que naquele grupo que teve a mudança no estilo de vida, incluindo uma mudança na alimentação, houve um aumento de
praticamente 30% da atividade da enzima telomerase e de 10% no tamanho dos cromossomos. Por fim, a gente trouxe essa última reflexão aqui, que é sobre consciência alimentar. Porque não basta a gente ter o conhecimento técnico sobre o que a gente precisa se alimentar, mas a gente precisa pensar também no nosso comportamento no momento da alimentação. Algumas recomendações que aquele guia alimentar para a população brasileira traz para a gente são: comer com atenção plena, ou seja, a gente se concentrar no alimento que a gente estiver comendo no momento da refeição. Evitar distratores como, por exemplo, o celular, ou um trabalho, ou assistir uma aula. Comer com uma velocidade devagar, com consciência. Porque isso vai nos levar à saciedade de uma forma mais rápida. Porque os processos que levam à saciedade, envolvendo a liberação de mediadores químicos que vão chegar até o cérebro e vão falar, olha, já estou satisfeito, né, para o nosso cérebro. Do intestino demora um tempo, a partir do momento que a gente começa a comer. Então, se a gente come devagar e apreciando a refeição, esses processos vão acontecendo e a gente também vai percebendo que a gente já está satisfeito. Outra recomendação é a gente ler os rótulos dos alimentos, porque muitas vezes eles trazem, são alimentos saudáveis, são alimentos fitness, que no fundo eles são cheios de açúcar, de óleo, de gordura, são hipercalóricos. Outra recomendação é de a gente comer em ambientes apropriados, ou seja, comer em ambientes limpos, ambientes que a gente usa mesmo para se alimentar, para que a gente possa comer uma quantidade adequada, para que a gente associe aquele ambiente com um ambiente de comer e para que a gente não associe outros ambientes como ambientes de comer, como, por exemplo, a nossa mesa de estudo, o nosso quarto ou o meio de transporte que a gente utiliza. Outra recomendação é a gente comer com regularidade, para que o nosso corpo possa entender que aquele horário é o horário que a gente se alimenta, para que a gente possa evitar também comer no intervalo entre as refeições, né, dar aquela beliscada depois do almoço, depois de um lanche. Outra recomendação é a gente comer em companhia, para a gente estabelecer laços, para a gente comer mais devagar. E, por fim, exercitar e compartilhar habilidades culinárias, porque aí a gente pode estar dotado de mais conhecimento, né? Sobre como preparar refeições saudáveis, conhecer receitas novas, aumentar o nosso rol de possibilidades, né? E diversificar um pouco a nossa alimentação. Então, é isso que a gente tinha para trazer. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada.